Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago algumas dicas super especiais que fazem toda a diferença na hora de preparar o seu bolo para o seu bolo dar certo. E a primeira dica é que você leia toda a receita e separe os ingredientes. Assim você vai ter certeza absoluta que você vai ter todos os ingredientes em casa e não corre o risco de chegar na metade da receita e ver que falta algum ingrediente que é insubstituível na sua receita. Outra dica muito interessante é que, de preferência, os ingredientes estejam em temperatura ambiente, a não ser, claro, que a receita peça para estar quente, morno ou até mesmo gelado. Lembre-se sempre de quebrar os ovos separadamente. Assim você evita de quebrar um ovo que às vezes vai estar estragado ou não muito legal e acabar perdendo os ingredientes que você já havia colocado ali no bowl ou no recipiente. Então sempre lembre de quebrar os ovos separadamente. Lembre-se de colocar o seu forno pré-aquecer quando você iniciar o preparo da sua receita. Assim, quando você colocar a sua massa na forma e levar a assar, o seu forno já vai estar pré-aquecido. A maioria das receitas pede para estar pré-aquecido 180 graus, que é a temperatura na qual você vai assar o seu bolo. Então, é ideal que você, quando começar a preparar o seu bolo, já coloque o seu forno lá para aquecer, para que no momento que você leve o seu bolo a assar, o seu forno já esteja realmente pré-aquecido. E que se não estiver em 180 graus ainda, ele esteja pelo menos ali em 160 graus, pelo menos. O fermento, ele deve ser o último ingrediente da sua receita, o último ingrediente a ser colocado na massa do seu bolo. E lembre-se sempre de verificar a validade do seu fermento, porque muitas vezes o seu bolo não dá certo e você fica se perguntando o porquê se você fez todo o processo corretamente. Mas muitas vezes o que pode ter acontecido é que o seu fermento esteja vencido. Lembre-se de untar a forma que você vai utilizar para colocar a massa do seu bolo. E de preferência, já deixe ela prontinha para assim que você terminar de fazer a massa do seu bolo, você já possa colocar a massa na sua forma untada e enfarinhada ou com desmoldante, enfim, o que você for utilizar, né, para estar untando a sua forma. Por quê? Porque quando você colocar o fermento, que é o último ingrediente da sua receita, é ideal que já a sua forma já esteja pronta para ser colocado a massa do seu bolo e levar a assar antes que esse fermento acabe reagindo ali fora mesmo, antes de você colocar o seu bolo no forno. Sempre respeite as medidas. Se lá na sua receita pede 3 quartos de xícara de água, coloque sempre 3 quartos de xícara de água. Por quê? Porque na confeitaria, quando você vai fazer um bolo, algo assim, as medidas elas devem ser exatas. Na cozinha quente, quando você vai fazer um jantar, um almoço, o que acontece? Se não deu muito certo, você coloca um pouquinho mais de tempero, coloca um pouquinho mais de sal e vai vendo como que fica melhor a sua receita. Já um bolo, uma sobremesa, não é bem assim, certo? Então, é ideal que você respeite as medidas, as quantidades, tudo certinho. No Instagram, eu fiz um post bem legal a respeito das medidas da xícara, aonde que exatamente está a meia xícara, 3 quartos, para tirar essas dúvidas. É um post super legal que vale a pena vocês conferirem e salvarem para não ter dúvidas na hora de fazer seu bolo. Quando você colocar a massa do seu bolo lá na forma, dê leves batidinhas no fundo da forma para acomodar melhor a sua massa do seu bolo. Quando você colocar o seu bolo assar, evite de abrir o seu forno nos primeiros 20, 25 minutos. E quando o seu bolo já estiver ali com cheirinho de bolo assado, você pode fazer o teste do palito. O que é o teste do palito? Você pega um palito de dente e vai lá e verifica se ao colocar o palito no seu bolo, se ele sai limpo ou se ele sai sujo. Claro, se o seu palito sair limpo, é porque o seu bolo já está pronto. Agora, se ele sair sujo, é porque ainda está cru. Quase sempre você deve fazer esse teste, mas no meio do bolo, que é onde corre o risco de ficar cru. Quando você vai fazer algum bolo que seja de liquidificador, que foi, por exemplo, o caso desse bolo delicioso aqui que eu fiz, você deve ter o cuidado de bater os líquidos no liquidificador
colocar essa mistura do liquidificador num recipiente, num bowl, e aí sim você colocar a farinha de trigo, o fermento, enfim, os ingredientes secos e apenas misturar. Quase sempre nessas tipos de receita eu utilizo o fouet de arame e apenas mistura ali a sua massa. Prioridade para desenformar o meu bolo quando ele estiver morno. Ou seja, mais ou menos ali uns 15 minutos, 10, 15 minutos depois que o bolo ficou pronto, eu deixo ele ali e depois eu já pego e desenformo o meu bolo. Várias dessas dicas vocês podem estar utilizando em diversas outras receitas, não somente de bolos. Porém, a grande maioria dessas dicas também, elas são para bolos, por exemplo, esse é um bolo de cenoura, certo? Desses tipos de bolo assim. Se for um brownie, se for cupcake, por exemplo, claro que tem alguns detalhes que a gente precisa cuidar e não vai ser a mesma coisa. Por exemplo, o brownie, ele tem a textura, certo? Que não fica totalmente seco, né? Então não adianta você ir lá testar com o palito e esperar que o palito não saia sujo, né? Então o brownie tem essa característica. Os cupcakes, eles vão assar muito mais rápido, certo? Do que um bolo desse tamanho, por exemplo. Outro cuidado que a gente precisa tomar é com o forno. Cada um tem o seu forno, cada forno pode ser diferente um do outro. Então, se você já conhece seu forno, você já sabe se ele demora um pouco mais para assar um bolo, se ele é um forno que pré-aquece mais rápido ou não. Espero que essas dicas possam ser úteis para vocês no preparo aí dos bolos e que saiam bolos deliciosos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.